Bom, vamos lá, meninas. Aí o pessoal vai entrando depois. Eu já me situei mais ou menos aqui onde a gente tinha parado outra vez. Vou só fazer uma recapitulação para a gente começar a conversar daqui para frente, tá? Podem falar comigo só por microfone, podem mandar mensagem aqui que eu vou tentar ficar atenta a tudo, tá? Não vou tentar não perder nenhuma informação. O pessoal que respondeu falando que queria participar, deu para trás, não sei o que aconteceu, mas a gente continua aqui assim mesmo. Normalmente sábado é mais complicado mesmo, né? Mas a última vez que eu fiz o encontro no domingo, todo mundo falou que preferia sábado. Então eu reservei aí a noite de sábado pra gente conversar sobre livros, porque sempre é bom, né? Um cafezinho então melhor ainda. Eu tava antes do encontro aqui com vocês, no outro encontro do Clube do Livro, falando sobre Fahrenheit 451. Então eu tô quente aqui para poder bater papo de livro, já tô no embalo. Então vamos lá. No capítulo 37, a gente vai acompanhar basicamente a história do Stu, olha como é que você chamou ele, Stu, fica mais fácil, que ele acabou de sair lá daquele centro onde ele estava preso, onde estavam fazendo testes nele, e provavelmente, quando não descobriram nada, iam acabar matando ele, e saiu de lá fugido, né, desesperado, matando algumas pessoas no caminho, mas na realidade já tinha praticamente todo mundo morrido ali naquele centro de pesquisa. No caminho da fuga, então, ele acaba conhecendo mais um personagem que é o Glenn Batman, né? Batman é ótimo, mas é isso mesmo. Ele tem mais ou menos aí 60 anos, é grisalho e ele era um professor na cidade de Woodsville. E ele anda junto com um cachorro, Kojak, que é o cão dele, e é um dos únicos cães, provavelmente, que sobreviveram a esse apocalipse, né? Essa super gripe, porque a gente sabe que a maioria dos cachorros morreram, e que gatos ficaram vivos, os ratos ficaram vivos, as vacas e as corças também estão vivas, mas os cavalos morreram. No decorrer aqui do que a gente vai ler, a gente vai ver que a mãe Abigail, né? Abigail, acho que é Abigail, faz uma análise mais certa assim, sobre os animais, né? Ela diz que os animais domesticados morreram e os não domesticados, os selvagens, estão vivos. Os gatos, na realidade, estão vivos porque eles nunca foram domesticados, né? Eles vivem na nossa casa, mas eles não são domesticados, eles continuam sendo selvagens, tendo a vida deles, seguindo o fluxo deles, tudo direitinho. Então, a maioria dos cavalos, dos animais que foram domados pelos humanos, eles morreram. Cavalo, cachorro, por aí vai. Mas a gente descobre também que galinha não morreu, que porco alguns sobreviveram, eu acho que pouco também sobreviveu todos, né? Mas, assim, a maioria dos animais domesticados mesmo realmente morreram. E na página 383, se vocês estiverem com o livro aí, tem uma análise bem legal sobre como a sociedade estava, né? E aí é o Gus, que é um sociólogo, professor de sociologia, falando sobre o mundo onde tudo está acontecendo. Aí ele fala: Eu tinha preconceito contra o mundo, mas admito isso abertamente. O mundo, no último quarto do século XX, teve, pelo menos para mim, todo o encanto de um velho de 80 anos morrendo de câncer do colo. Dizem que é um mal-estar que assola todos os povos ocidentais à medida que um século, qualquer século, se encaminha para seu final. Sempre nos envolvemos em mantas de pesar e saímos chorando. Ai de ti, ó Jerusalém, ou Cleveland, como parece ser o caso. A epidemia de dança teve lugar durante a parte final do século XV. A peste bubônica, a peste negra, dizimou a Europa perto do final do século XVI. A coqueluche ocorreu perto do final do século XVII. E o primeiro surto de gripe conhecido se deu perto do final do século XIX. Ficamos tão acostumados à ideia da gripe, ela parece quase que um resfriado comum, não é? Que ninguém, senão os historiadores, parecem saber que 100 anos atrás ela não existia. E aí a gente tem essa análise para a gente fazer de hoje em dia aí do Covid, né? Não sei se vocês pararam para pensar que esse livro faz a gente refletir várias e várias vezes sobre a nossa pandemia, né? Que a gente viveu, sobre o Covid e por aí vai. Meninas, se vocês quiserem participar, por favor, falem, tá? Eu gosto. Não gosto de falar sozinha, não. Então agora vamos, nesse mesmo capítulo.
tem uma reflexão que vai ser muito importante para o decorrer da narrativa, que é: filhos no útero de mães imunes são imunes? Essa foi a reflexão final do último vídeo que a gente fez para parar para pensar. A gente sabe que a Fran está grávida e a gente sabe que ela é imune, mas o filho dela pode muito bem nascer e morrer por causa dessa super gripe, mas também fica aquela reflexão, né? Se todo mundo que se contaminou pela gripe morreu, o menino pode nascer não imune, mas não pegar também o vírus, porque ele não está mais disponível aí na sociedade para se contaminar, né? A gente vai ficar um pouquinho sem saber, provavelmente, quando ele nascer, o que que vai acontecer. E aí, no capítulo. Peraí, que eu anotei um monte de coisa aqui, gente. A partir do capítulo 38, a gente começa a ter um outro tipo de epidemia. E eu achei isso bem bacana. Não sei o que vocês acharam desse capítulo, né? Que são a segunda epidemia, que durou 2 semanas. Ele é bem específico, né? Que são as mortes decorrentes da morte das outras pessoas. Se vocês pararem para imaginar, crianças ficaram sem pai e sem mãe, se a criança foi imune, mulher ficou sem marido, gente que nunca teve que fazer determinadas coisas precisou fazer essas coisas porque antes ficou sem energia, sem alguma forma de se alimentar, precisou aprender a se virar, e a gente vai ter então aqui uma sucessão de pessoas que morreram por conta de problemas decorrentes da pandemia, né? A gente tem aqui vários, ele fala de vários. Ele fala desse Santauber, que tinha 5 anos e meio, a família morreu, e ele acabou ficando sozinho e morreu ao cair no poço. Ele teve depressão, morreu de depressão, dor e desidratação, porque ele ficou caído lá por muito tempo, machucado, e não conseguiu sair de lá, né? Teve também essa tal de Irma Fayette, né? Doidona, 26 anos, virgem e tinha pavor de estupro. E quando ela ficou sozinha, então, ela acabou se escondendo na casa, sabendo que tinha várias pessoas vagando por aí. Ela surtou, ficou se alimentando das coisas que tinha dentro da casa, se arrastando pela casa para ninguém ver que tinha alguém lá dentro. Até que ela se armou de uma ponto 45 e aí achou que virou a rainha do mundo, né? Foi para a porta de casa, pegou o livro e começou a matar todo mundo que se aproximava. Eu até coloquei na hora que eu estava lendo o livro aqui que a gente não tem noção. A gente sabe que ela mata as pessoas que se aproximam, até matou um cara que se aproximou dela lá, mas a gente não sabe o que acontece com ela, mas mais na frente no livro o King nos dá a informação que ela morreu, né? A gente não sabe de quem, mas a gente sabe que ela morreu. Tem esse tal de George McDougall, de 51 anos, que é católico praticante, que ele perdeu os 12 filhos e a esposa e morreu de trombose fulminante por se matar de correr, né? Ele começou a correr loucamente para poder jogar energia para fora, e ele correu tanto que teve uma trombose, um problema de circulação e acabou morrendo, né? Esses casos assim também, ó, o menino foi uma fatalidade, porque ficou sozinho. A Irma Fayette, loucura da cabeça. O George McDougall, ele estava em depressão por perder toda a família e acabou, de certa forma, se matando por excesso de atividade física. Aí então, tem essa Ellen Drummond, se embriagou em licor de menta e incendiou a própria casa, né? Ela não era acostumada a beber, bebeu demais, foi acender um cigarro, acabou derrubando ele e queimou a casa inteira e metade da vizinhança, mas não tinha mais ninguém vivo ali, não fez diferença. Teve essa Candice Moran, 10 anos, caiu de bike, bateu a cabeça, traumatismo craniano, morreu. Milton Krausslow, morreu picado por cascavel. Todas essas outras coisas são consequências de pessoas que ficaram sozinhas e não tiveram atendimento médico nem ninguém para ajudar, né? Judy Orton, 17 anos, feliz que a gripe matou a família, mas morreu presa dentro do frigorífico, né? Tem esse Jim Lee também, eletrocutado por um gerador a gasolina, quando acabou ficando sem energia, tentou fazer um gerador antigo funcionar, não deu certo, morreu queimado, eletrocutado, né? E esse Richard Hawkins, que era viciado em heroína, ficou desesperado porque não tinha ninguém mais para poder entregar a heroína para ele, foi atrás da casa de um traficante, entrou lá e acabou usando heroína demais, porque a heroína era 96% pura, né? Vocês estão lembrados dessas coisas aí, né, meninas? Não tô falando sozinha, não. Vocês estão aí? Dá um oi aqui. Sim, sim, tô lembrada.
Só dá um oi de vez em quando pra saber que eu não tô sozinha. E aí, então, a gente passa pro capítulo 39, que é o capítulo mais angustiante de todos. Vocês sentiram a angústia do Lloyd nesse capítulo? É o capítulo onde ele tá desesperado pela prisão ali e acaba recorrendo ao canibalismo. Gente, assim, vocês imaginam você. No caso, ele estava preso porque ele cometeu um crime, né? Mas você imagina, por exemplo, sei lá, você tá, por acaso, na hora que todo mundo morre, acaba ficando preso no spa, não consegue sair dele e morre de fome lá dentro. Fica desesperado, sabe? O caso dele é muito pior, porque ele ainda tem que lidar com a consciência dele, porque ele fez alguma coisa errada e tá preso ali justamente por causa do que ele fez. Mas ainda tem a situação ali que ele não se acha tão culpado e em vez dele se redimir de tudo que aconteceu, ele fica com mais ódio ainda de quem tem a chave da cela, né? Ele acha que essas pessoas estão vivas, que essas pessoas não morreram, que não foram soltar ele porque não quiseram, né? Tudo faz parte da noia e da neurose dele, mas assim, é assustador você parar para ver quão louca é a mente humana e como ele já tende para o mal, né? Tanto que o Randall Flagg vai lá e pega ele, né? E a cena do Randall Flagg, nossa, entrando na cela, ele ouvindo os passos, desesperado, e ele sente a energia do Randall Flagg a ponto dele preferir morrer de fome preso do que aquele homem fosse encontrado por ele, do que ele fosse encontrado por aquele homem. Vocês entenderam a dimensão da energia que esse Randall Flagg emite? A ponto da pessoa preferir morrer de fome do que ser encontrada por ele? É tipo, realmente de um outro nível, né? E aí o Randall Flagg chega e com essa pedra negra. Vocês entenderam muito bem o que é essa pedra negra que ele está segurando? O que vocês captaram disso? Que eu fiquei meio viajando nessa parte. Conta pra mim. Todo mundo viajou também? Fala aí, Ari e a Dasliane, o que vocês acharam dessa pedra negra? Vocês lembram dessa pedra negra? Eu não entendi nada sobre o que era essa pedra, sinceramente. Boa, Ari. Pode ser que venha da Torre Negra. Eu não li nada da Torre Negra ainda, então, tipo, eu não tenho nem ideia. Mas realmente pode fazer sentido lá. Porque dizem que o Randall Flagg vem de lá, né? Ele continua a história dele lá e lá a gente vai entender de onde ele veio, de onde ele surgiu, o que que ele era, tudo mais na Torre Negra. Pode ser. Porque pra mim não faz sentido. É tipo uma pedra que tem uma fenda no meio, e aí ele gira, tem hora que é uma chave, tem hora que é a pedra, né? E quando o Lloyd tá com ela na mão, é Lloyd o nome dele, né? Acho que é. É isso mesmo. E quando o Lloyd tá com ela na mão, tem hora que ela é como um crânio, uma chave e a pedra. Então fica bem viajado mesmo essa parte. Eu fiquei meio perdida. Sempre que aparece o Randall Flagg, eu não entendo quase nada do que acontece. Assim, tem uma coisa sobrenatural ali, mas a gente não sabe muito bem de onde vem, não sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai dar. Só sabe que tem uma energia negra pairando ali naquele momento. E para mim, todas as partes que aparecem o Randall Flagg tá meio viajada ainda. Todas, assim, sem exceção. Continuando então. A gente sabe então que o Lloyd foi solto com uma condição. E aí a gente vai ver mais pra frente o desdobramento dessas condições, né? O Lloyd tem que ser um servo fiel do Randall Flagg sem questionar, né? Só que ele tá tão grato pelo Randall Flagg ter libertado ele e alimentado. E o Lloyd já vem dessa doideira, né, mesmo, de seguir, tanto que ele seguia aquele outro cara que andava com ele e aceitava tudo que ele fazia, que ele é um ótimo seguidor. Então ele vai ser o braço direito do Randall Flagg. E a gente sabe que ele não bate bem também, o Lloyd, que ele tem uma tendência aí pra ruindade mesmo, né? E de culpar os outros sempre pela ruindade dele. Então vamos ver o que a gente vai esperar aí, né? São cenas dos próximos capítulos, porque até onde eu parei não fala de novo deles. No capítulo 40,
Vamos andar até o capítulo 40, meninas. Aqui. A gente vai então acompanhar a história um pouquinho do Nick Andrews, né? Ele tá se recuperando da ferida no olho, ou seja, a ferida tá começando a melhorar, ele já tá começando a chegar em preto e branco. Só que ele tá quase morrendo pela ferida que ele teve na bala de raspão da perna. Na realidade, assim, a dor dele ter o olho machucado foi tão grande que ele nem notou e nem lembrou de lavar a ferida na perna e acabou infeccionando, né? E aí ele começa a ter alguns sonhos muito doidos, porque ele tá delirando por causa de febre também. Aí ele vê o Randall Flagg oferecendo coisas, né? É bem aquela cena da Bíblia, onde Jesus Cristo está jejuando no monte, né? E aí o diabo aparece lá para ficar tentando ele. É mais ou menos a mesma cena, né? Randall Flagg fica oferecendo coisas, né, pro Nick, como sua audição de volta, sobre é, a audição, a fala dele de volta, que são os maiores desejos do Nick. Porém, o Nick, ele, dentro do sonho, ele consegue refletir, né? Até que ponto aquilo vale, né? O que que ele vai ter que fazer para poder expressar a gratidão dele? O que que ele vai ter que entregar para esse cara por causa do que ele deu para ele? E aí ele acaba desistindo, saindo do, saindo ali, né, do sonho, acordando e pensando que realmente não era aquilo que ele quer para ele. Então ele vê também nesse mesmo sonho, quando ele recusa o Randall Flagg, ele vê a mãe Abigail, né, e sente que precisa ir atrás dela. E aí quando ele vê que ele não realmente não quer o Randall Flagg, não quer esse lado negativo, ele sente uma necessidade maior ainda de ir atrás da mãe Abigail. Tudo bom, Bruno? A gente está no capítulo 40. Não tem problema, não. A gente está comentando sobre. A gente ia comentar até o 47, tem muita coisa, são bastante páginas, né? Só que eu só li até o final do 46. Então, vocês vão me contar o 47 aí, vão se preparando. A gente já passou, então, sobre alguns pontos, a gente já falou mortes das mortes aleatórias que começaram a acontecer. E agora a gente está falando do Nick, do sonho que ele teve com o Randall Flagg oferecendo a audição e as coisas dele de volta, né? A audição, a fala, e ele se recusou a receber. E no mesmo sonho ele acabou vendo a mãe Abigail e vendo que ele tem que ir para lá, né? Ele tem que ir atrás dela. Então a gente vai pular agora. Ah, não, é. E depois desse sonho, então, que ele já tinha tomado algumas cápsulas de penicilina que ele achou na farmácia. Ele achou que essas cápsulas não iam fazer efeito, lógico que o efeito não é imediato. E acabou, então, acordando melhor no outro dia e pegando uma bike e resolvendo ir em direção ao Nebraska, né? Que é onde eles têm essa sensação de que essa mãe Abigail tá. E aí a gente vai ter sempre essa dicotomia. A pessoa sonha com o Randall Flagg e sonha com a mãe Abigail. Algumas só vão sonhar com o Randall Flagg, que é o Homem Escuro, porém a maioria dos personagens principais vão ter sempre essa dicotomia. Mas eu acho que essa dicotomia só aparece no sonho da pessoa depois que ela decide que ela não quer ir pro lado do Homem Escuro. Depois que ela põe uma coisa assim, não quero o Homem Escuro. Aí ela começa a sonhar com a mãe Abigail. Por quê? Porque a maioria das pessoas que decidem, passam por alguma situação que eles têm que optar pelo lado bom, começam a ter esse sonho. Não sei se vocês notaram, se vocês repararam isso. E demora, né? As pessoas vivem no medo do homem escuro e do sonho, até que de repente elas começam a sonhar com a coisa boa, com a mãe Abigail, tocando violão, chamando eles para ir para lá. Então vamos lá. Então vamos para o capítulo 41 aqui, então. No capítulo 41, a gente volta então a acompanhar a história do Larry. Então, Bruno, eu pensei várias vezes nisso. Só que eu acho que todas as pessoas estão passando por umas provas, sabe? Porque assim, no livro o King deixa muito claro que não existe pessoa 100% boa nem 100% ruim. A gente vê as duas faces de todo mundo. A gente vê as faces egoístas, as faces boas. Só que eu acho que cada um vai enfrentar algum dilema que vai ter que mostrar o seu lado bom
pra aí sim começar a sonhar com a mãe Abigail, né? Abigail, eu nunca consigo chamar de Abigail, e é Abigail. Eu vi isso, tanto que isso vai acontecer com o Larry, porque o Larry ele não sonha com a mãe por enquanto, né? Ele sonha só com o Homem Escuro. E aí a gente vai ter no capítulo 41, então, ele tá acampando com a Rita, e depois daquela cena do túnel que ele decidiu, é, Abigail é Abigail. Eu fiquei 3 horas lendo Abigail, Abigail também, para depois entender que é Abigail. Eu fiquei ali, gente, será que é erro de digitação? Eu fui olhar para trás, não, era A em tudo. Depois que eu notei que tava escrito que eu tava falando errado. E a mãe, assim, mãe Abby, que não tem erro. Vou chamar só de mãe que tá tudo certo. Vamos continuar aqui então. Aí, sim, depois da cena do túnel, ele decidiu que ele vai tentar conviver melhor com a Rita, né? Que ele não vai ficar de implicância com ela. Porque o Larry, ele é um cara implicante, esse é o lado negativo dele, né? Ele tem um pouquinho de egoísmo, só que parece que ele enjoa das pessoas, ele não gosta de lidar com o problema de outras pessoas, ele gosta de lidar só com ele. Sim, ele é muito imaturo, exatamente. E aí, então, ele vê a Rita, que também é imatura, que é uma mulher que nunca precisou fazer nada na vida, sempre teve tudo fácil, né? E de repente ela não tem nada. E lidar, juntar o problema dele com o dela foi muito difícil. Óbvio, não tinha como ser fácil, né? São duas pessoas completamente diferentes que nem se conheciam. Mas ele opta por tentar fazer isso dar certo. E ele realmente tenta. Ele tem aquele sentimento ruim ainda de não aguentar a Rita, aquela coisa que fica dentro dele, que é normal que todo mundo tem uma hora ou outra, mas ele não põe isso pra fora. Ele respeita, né? Tudo dela. E aí a gente tem essa cena horrível, horrível, que ele tá acampando, olhando a natureza, pensando até quem vai dormir com a Rita e tudo mais. Quando ele volta pra dentro do camping, a Rita tá morta dentro do saco de dormir. E, por enquanto, é, pra mim foi uma das piores mortes, assim. Teve mortes ruins aí, a gente vai ver pra frente, teve até aquele personagem que morreu de apendicite, né? Mas, assim, ela morreu afogada no próprio vômito por excesso de medicamentos, que ela não conseguia se livrar deles, né? Então, provavelmente, eu não sei, não entendi muito bem o que que aconteceu. Eu não entendi muito bem o que que aconteceu ali naquela situação. O que eu entendi foi que provavelmente ela tomou algum medicamento demais e precisou vomitar, alguma coisa assim, e não teve como, não conseguiu, porque estava drogada, né? Abrir a coisinha que ela tava, o saco de dormir. Vocês entenderam isso também? Você acha que ela morreu por causa da droga ou ela vomitou por causa de outra coisa e acabou não conseguindo abrir o saco de dormir por causa da droga? Boa noite, meus livros, qual o seu nome? Estela. Eu não assisto Breaking Bad. O que que aconteceu? Conta aí, Bruno. Com essa namorada da Jesse. Ela morreu também, tipo, de overdose de droga, tipo, pra dormir? É, eu acho que foi isso. Eu acho que foi uma junção, né? Ela tomou droga demais. Só que assim, ela morreu afogada no próprio vômito. Ah, ela pode ter tido uma overdose. Exatamente, ela teve uma overdose, vomitou por causa da overdose. Exato. Ah, então é isso aí. Entendi, Bruno. Então, provavelmente, ela teve uma overdose de medicamentos, teve um problema de estômago óbvio, por causa do excesso de remédio, tentou vomitar e não teve como sair. Assim, uma morte horrível. Eu não imaginava que ela fosse morrer desse jeito, nem que o Kim fosse matar ninguém assim. Eu achei que já aquele capítulo anterior das mortes ocasionais depois da pandemia já tinha sido suficiente, mas realmente pode acontecer, né? E assim, e o Larry fica chocado, né? Porque quanto tempo ela ficou morrendo, afogando ali do lado dele e ele tava dormindo e não viu nada disso. Realmente é uma coisa que faz até um trauma de ficar pensando ali o que que aconteceu, né? Porque ele não acordou com nenhum barulho dela, nada, assim, nada. E pode acontecer com qualquer um. Se você tiver um sono muito pesado, você não vai acordar. Porque ainda mais que ela tava dentro do saco de dormir, né? Não acorda mesmo. E isso aí vai mexer com a cabeça dele de uma forma que ele não imaginava. Porque além de todo o problema que ele vai ter que lidar com a solidão, ele vai criar um medo absurdo de andar de moto.
porque ele vai estar sozinho, sem querer, assim, num momento de distração, ele vai acabar caindo da moto, não vai se machucar, né? Mas ele fica imaginando, passando mil coisas na cabeça dele, que se ele se machucasse, o que é que iria acontecer, né? Porque, assim, se ele batesse a cabeça, se ele quebrasse uma perna, ele ia ficar agonizando ali até morrer mesmo. Ia ter muito o que fazer, né? Ou até alguém aparecer, mas não tem ninguém no mundo, quase ninguém, então provavelmente ele iria morrer agonizando ali, como aconteceu com alguns personagens daqueles, né, que morreram por efeitos da pandemia depois. Mas isso gera um medo dele, que é um medo da solidão e um medo de estar sozinho e acontecer algo. Então ele trava completamente com motos e anda. E aí ele começa a andar, andar, andar como uma forma de abandono mesmo. Ele não tem mais motivo, ele se sente só, fica desesperado. Isso, as pessoas andam devagar por medo de não ter atendimento. Exatamente. Porque assim, tem tudo ali para você ser atendido. Tem todas as tecnologias do mundo, tá tudo à disposição, só não tem energia, né? Mas ninguém sabe operar ela, porque você precisa de médico e tudo mais. Esse é o misto, exatamente, Stella, de sensações que ele tem. Ele queria se ver livre dela, e quando estava ficou livre dela, por causa de uma morte horrível que ela teve, ele ficou apavorado de ficar sozinho. E assim, como que lida com isso? E ele não teve coragem nem de enterrar ela, né? Ele não teve coragem de enterrá-la. E que torna tudo muito pior na cabeça dele, né? Porque nenhum final digno ele conseguiu dar a ela. Então ele vai se cobrar pela pela covardia dele de não ter enterrado, pela covardia do que ele sentia quando ela estava viva, pelo medo de estar sozinho, né? Então, é muita imaturidade, muita insegurança para uma pessoa só. Exatamente o que o Bruno falou, sabe? Ele, depois que ele fica, quando ele fica sozinho, a palavra do Larry é medo. Medo e insegurança. É, isso. Porque, sabe por que que é sofrido, Bruno? Porque a gente se põe no lugar dele toda hora, né? Assim, a Rita era irritante mesmo, ela tinha problemas de dependência e tudo mais. Então a gente provavelmente viveria assim, naquela coisa assim, ai, que mulher chata, mas ai, eu não quero ficar sozinho. Mais ou menos desse conflito que ele vivia. Porque ela não é, ela é chata, convenhamos, né? Ainda mais assim, eu sou uma pessoa que não gosta de pessoas dependentes e grudentas, então pra mim ia ser muito difícil. Só imagino. Então, a gente entende o conflito dele e a gente acaba. É o personagem que a gente acaba criando maior conexão, né? Porque isso, Ari, faz sentido. Faz parte da evolução do personagem. Ele era muito egoísta. Muito. Ele era um dos personagens mais egoístas desde o início, desde a época que ele era cantor. E da forma como ele agia com a mãe dele também, né? Ele teve que perder a mãe dele para dar valor para a mãe dele. E aí, então, ele vai andando com esse fardo que ele carrega da morte da Rita e da solidão que ele tá. E ele anda vários quilômetros, ele se abandona, né? E no capítulo 42, então, a gente tem um corte e a gente volta pro Stu, que ele decidiu, ele queria continuar caminhando, né? Ele acha que fica parado, não vai deixar ele. O início da parte 430. Calma, a gente tá no capítulo 42. Sim, eu também marquei. Também marquei, Bruno, nessa parte. Vamos chegar lá. Então, o Stu, ele resolve continuar andando e o Glenn não quer ir com ele, decide ficar, né? Ele diz que não tá preparado para ir. E aí, o Glenn faz uma análise para mim, isso é o Glenn mesmo, que é sociólogo, faz uma análise para mim que é certeira. Começa na página 429 e vai até a 430, né? Se você voltar por este caminho e renovar seu convite para eu me juntar, Stu, provavelmente concordarei. Esta é a maldição da raça humana. Sociabilidade. Cristo assim teria dito. É, na verdade, sempre que dois ou três de vocês. É, na verdade, sempre que dois ou três de vocês se juntam, algum outro vai perder. Calma, peraí. Cristo assim teria dito. É, na verdade, sempre que dois ou três de vocês se juntam, algum outro vai perder a merda da vida. Preciso lhe dizer o que a sociologia nos ensina sobre a raça humana. Eu lhe direi isso em poucas palavras. Mostre-me um homem e uma mulher solitários e lhe mostrarei um santo. Dê-me dois e eles se apaixonarão. Dê-me três
e eles inventarão essa coisa encantada que chamamos de sociedade. Dê-me 4 e eles construirão uma pirâmide. Dê-me 5 e eles transformarão alguém num pária. Dê-me 6 e eles reinventarão o preconceito. Dê-me 7 e em 7 anos eles reinventarão a guerra. O homem pode ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas a sociedade humana foi feita à imagem e semelhança de seu oposto, e está sempre tentando voltar para casa. Sim, não mudaria uma vírgula do que ele falou. E a gente vê isso no livro, né? Um, medo, desespero da solidão, vira um santo. Qualquer pessoa que passar por ele vai ajudar, vai fazer qualquer coisa. 2, vão se apaixonar. E a gente vê isso em várias historinhas de pessoas que vão virar casais que acabaram se apaixonando, que em outras circunstâncias provavelmente não se apaixonariam, né? Numa circunstância normal. 3, alguém vai virar um pária, né? E a gente vê no Stu, junto com o Harold e a Franny, o Harold vai virando um pária, né? E por aí vai, a gente vai vendo várias coisas disso aí. Sim, sim, Estela, a senhora Bagueio é a melhor. O ser humano, ele é um ser sociável, ponto. Porém, ele também é um ser que precisa da solidão. Então, assim, a gente tem que saber a hora que a gente tem que se sociabilizar e a hora que a gente tem que ficar só. E dependendo de como as coisas vão, a gente não consegue ter esse discernimento, né? Esse tempo para ter cada um dos dois. Ainda mais quem tem família grande, vai ficando cada vez mais difícil isso, né? Então, continuando. Vamos lá. Então, o Stu vai embora, deixa o Glenn. E aqui na página 430 e 431, eles vão se encontrar com o Harold e a Franny. E aí a gente vai ver uma cena comum. Vocês assistiram Walking Dead? Se vocês assistiram Walking Dead, vocês vão se lembrar de Walking Dead em vários capítulos desse livro, assim. Porque tem muita coisa parecida, só não tem um zumbi, né? Tem muita coisa igual. Porque é uma epidemia que morre um monte de gente, só sobra algumas poucas pessoas, então vale a pena. Sim, é verdade, Stella, ele fala isso também, que nesse mesmo capítulo, que seria diferente, né? Essa nova pandemia não vai ser igual ao que aconteceu com a Arca de Noé. Porque quando as pessoas morreram na Arca de Noé, não existia tecnologia. Hoje em dia, as pessoas morreram, mas tudo está disponível para elas voltarem de um outro ponto. Não vai ser como na Arca de Noé, que voltou do zero, né? E isso faz muita diferença. Sim. Vamos ver como é que vai ser no decorrer do livro aí. Mas faz sentido. Ah, então você também associou com Walking Dead. Toda hora eu lembro. E assim, em Walking Dead só dá problema quando encontra humano. E toda vez que encontra humano eu fico assim, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu fico esperando o problema. Toda hora. E aí eles encontram, então, a Franny e o Harold e tem aquele estranhamento inicial ali, que é bem característico, óbvio, um fica com medo do outro. E o Harold é um menino ali, deve ter o quê, uns 16 anos, não lembro muito bem. Mas ele é um menino amedrontado, né? E ele tem essa paixão enrustida pela Franny e ele acha que qualquer pessoa vai querer roubar a Franny dele, né? Como se fosse um objeto que ele possui. Então, quando o Stu aparece, o Stu vira uma ameaça, mesmo não sendo uma ameaça, sendo uma pessoa ali para conviver. E ele prefere ficar sozinho com a Franny do que ter que dividir ela com alguém. Então, é isso que passa na cabeça do Harold o tempo inteiro. Ele só tem ciúmes de qualquer pessoa que se relaciona com a Franny além dele, porque antes, né, na época normal, antes de tudo, a Franny nem conversava com ele direito. Então, assim, mesmo com tudo isso, o Stu consegue contornar o Harold e levar ele. Isso, ele realmente é um babaca. O Harold eu achei o pior. Você acha o sabichão e o Stu fica sempre. Isso, o Stu fica, é isso que eu ia falar agora. Ari, o Stu fica sempre tentando contornar as coisas que ele fala, as coisas que ele, né? As liçõezinhas. Ah, sensacional. Para mim, o Stu é a pessoa mais sensata. Ele tenta ver que ele vê que a Fran quer ficar junto com o Harold, porque o Harold ajudou ele, não quer se livrar dele, e tenta sempre ficar sopesando as coisas, né? Sim, Estela, tem muito isso. Você vai amar o Walking Dead. Assiste o Walking Dead, tá? Não acabou ainda não, falta sair a última parte da última temporada que eu não assisti. Tem os episódios, umas temporadas boas e ruins, mas é sensacional. O início, então, é melhor ainda. Vale a pena assistir. Sim, Bruno, ele é novo.
E aí acaba que. Então, pronto. Você vai lembrar de tudo. E por ele ser novo, ele é realmente imaturo, diferente do Larry, né? Que é adulto e imaturo. Só que o Harold ainda tem a sobrecarga do bullying que ele sofreu, né, na sociedade. Então é bem difícil para ele ver que ele conseguiu um pouco de atenção da Franny, que era um objeto de desejo, e não tinha ninguém para dividir, né? E agora ele tem que dividir. Exatamente. E o bullying deixa ele sempre na defensiva, né? Ela ainda beijou ele. Ai, mesmo, eu tinha esquecido dessa cena. Verdade, ela tascou um beijo nele, então aí já era. O cara vai ficar apaixonado pra vida toda, né? Ainda mais que ninguém nunca deu atenção pra ele. Mas é aquela situação. Duas pessoas sozinhas, elas acabam se envolvendo por causa mesmo do desespero, da solidão. Ela fez isso às vezes sem nem pensar. O barulho de fundo que vocês estão ouvindo, gente, é que tá tendo uma festa junina aqui, tá? Na frente da minha casa, logo hoje. Então, se vocês estiverem ouvindo, eu tô com fone. Vocês desculpem, porque não tem muito o que fazer. Mas continuando aqui, então. É, vamos lá. Onde é que eu tinha parado, gente? Pera. Ah, sim. Eles decidem seguir juntos, só que tem um problema, né? O Stu fugiu do centro de pesquisa e a Franny e o Harold estão indo para o centro de pesquisa. E como eles acabaram de se conhecer, por mais que o Stu tenha falado para eles que o centro de pesquisa é só morte, eles não acreditam. Óbvio, né? Acabaram de se conhecer, o Harold tem toda aquela desconfiança de menino ainda, e ainda assim eles optam em ir até esse centro de pesquisa e chegam lá e encontram sua morte, como a gente vai ver mais pra frente, né? E agora vai acompanhando. Exatamente, Bruno. E aí agora a gente começa o livro 2, que para todas as pessoas que leram A Dança da Morte, essa parte 2 é a maior parte e a mais cansativa, porque é muito descritiva e a gente vai acompanhar a história de cada personagem e às vezes é muito repetitiva. Não sei se vocês repararam, né? O que acontece com umas vezes, a gente já sabe o que vai acontecer com o outro pelo decorrer da narrativa da história do anterior. E a gente acaba tendo que acompanhar tudo de novo. Também estou gostando da parte 2, mas realmente é mais repetitiva, né? Não tem muitas ações. Mas eu estou achando muito bacana também me aprofundar aí no na vida de cada personagem, conhecer um pouquinho mais e a quantidade de personagem novo que está entrando, né? Eu estou devendo para vocês atualizar os negócios dos personagens, pessoal, mas realmente eu estava 100% atrasada nas leituras. Agora já me organizei e vou atualizar tudo para todo mundo, tá? Vamos lá. Então, na parte 2 a gente já começa com o Nick caindo de bicicleta, né? E é quando ele encontra o Tom Cullen. E a gente tem a inserção de um personagem que tem um tipo de deficiência que a gente não sabe muito bem, parece ser um tipo de retardo mental mesmo. Ele é um personagem mais velho, porém ele age como uma criança, né? Ele tem o coração de uma criança, ele tem a mentalidade de uma criança, apesar de ter também um personagem muito sofrido. E aí é muito engraçado essa comunicação inicial, porque o Nick não sabe falar e não ouve, e o Tom não sabe ler. Então eles não conseguem se comunicar, tem que ficar se comunicando por gestos. E eu achei muito legal que mesmo toda com dificuldade de comunicação, e o Nick cansado, ele tenta se comunicar com o Tom e ele não abandona o Tom, né? Ele não abandona o Tom porque ele sente que se ele o abandonasse, também achei a melhor relação de amizade também. E assim, ele sente que o Tom, apesar de todos os problemas, ele é uma pessoa boa. Inclusive, se ele tivesse abandonado o Tom, ele teria morrido naquele episódio ali onde veio o ciclone, né? Porque ele não escuta e acabou não conseguindo entender muito bem o que estava acontecendo. E o Tom salvou ele, né? Enfiou ele dentro de um celeiro, num porão, e acabou salvando a vida dele. Ao fugir, então, eles vão dar de encontro com esse ciclone. E aí, na página 455, se vocês quiserem abrir, na hora que o Tom, né, salva a vida do Nick, 455. Eles estão lá dentro do porão, eles sentem uma. Sim, foi muito difícil. Imagina. Que não tem comunicação, né? Até aparecer um terceiro que fala, não existe comunicação. Mas na página 455, eles estão dentro do porão
E lá no porão eles começam a sentir uma energia horrível, como se tivesse outra pessoa junto com eles. E assim, é um momento muito estranho no livro, como se fosse, como se tivesse uma terceira pessoa lá que não se revelou. E o Tom também sente isso, porque ele sai desesperado correndo quando o ciclone passa. Aliás, ele nem sabe se o ciclone passou, ele fica tão desesperado com a sensação que ele abre a porta mesmo assim e sai correndo, né? Mas a sorte é que o ciclone já tinha passado. Fiquei com um nervoso muito grande. Pra mim, essa foi a parte mais aterrorizante do livro até agora, assim, porque esse livro não é um terror sobrenatural, assim, até agora. Mas pra mim, essa foi a parte mais assustadora. Aí fala assim na 455. Estou olhando para o que quer que seja isso nos meus piores sonhos, pensou Nick. E não é um homem, afinal, embora às vezes pareça um homem. Trata-se realmente de um tornado, um grande ciclone negro, todo-poderoso, rasgando desde o oeste, sugando tudo e qualquer coisa, infelizes o bastante para estar no seu caminho. Então, o ciclone já é diferente, né? Não parece um ciclone comum. E aí, quando eles estão lá dentro do lugar, eles sentem alguma coisa espreitando. Aí tá na página 457. De algum lugar do canto, ou talvez bem atrás dele, ele os estava observando e esperando. No momento certo, os tocaria e iriam embora. E iriam ambos, o quê? Enlouquecer de medo? É claro, só isso. Ele podia vê-los. Nick tinha certeza de que podia vê-los. Ele tinha olhos que podiam enxergar na escuridão como os olhos de um gato, ou aqueles de alguma estranha criatura alienígena, como aquela daquele filme Predador, talvez. Sim, isso mesmo. O homem escuro podia distinguir tons do espectro que olhos humanos jamais conseguiriam, e para ele tudo parecia lento e vermelho, como se o mundo inteiro tivesse sido tingido num tanque de sangue. Aí eu fico me perguntando, como que ele sabe isso só por causa da sensação? Né? Como essas sensações são tão específicas. É tipo os sonhos das pessoas, né? Parece que é a telepatia, igual a gente conversou da Carrie, né? A coisa que vai e você tem certeza do que tá acontecendo sem você precisar sentir. Você enxerga sem ver, né? Então eu achei muito doida essa descrição e bem desesperadora mesmo. Assim, não tem nem o que falar, né? E aí, então, eles vão caminhando. Na página 459 tem uma coisa interessante também. Na página 459 foi quando 459, quando ele acaba de sair do tornado, e aí o Nick tem um insight, fala assim: esse cara salvou minha vida, pensou. Foi a primeira vez que vi um tornado. Se eu tivesse abandonado em meio como pretendia fazer, eu estaria para lá de morto nesse instante. E aí, descendo mais para baixo, fala assim: de certo modo, partilhava da ânsia de Fran e de Stu em formar um grupo. Até que isso acontecesse, tudo continuaria estranho e desconexo. É uma vontade de todas as pessoas que sobreviveram, óbvio, e não são ruins, né? É de não ficarem sozinhas. Até de quem é ruim, né? Porque, como o ser humano é um ser sociável, eles vão viver até conseguirem formar um grupo, vão sempre se sentir meio deslocados até conseguirem formar um grupo conciso, né? E aí, então, na fuga deles aí, eles vão encontrar com essa tal de Judy Lowry. Vocês entenderam essa menina muito doida e surtada que passaram nesse capítulo? Então, eles deixaram ela pra trás, né? Só que eu acho, assim, na minha opinião, essa mulher vai se juntar com a Randall Flagg, porque ela é doida, né? O Nick encontrou ela na farmácia, ela tem 17 anos, ela simplesmente manipulou o Nick pro Nick fazer sexo com ele, como se fosse criar um vínculo e ele ficar dependente dela. E aí acaba que o Nick não quer fazer sexo com ela de novo, entende que está sendo manipulado. E aí, quando eles voltam para encontrar o Tom, ela simplesmente faz uma ruindade enorme com ele. Fala que o remédio que o Nick queria dar para ele era veneno. E aí, o Tom não toma, porque ele aprendeu quando era criança que não podia tomar veneno. E ele não toma de jeito nenhum remédio que ajuda ele a melhorar a dor de barriga. E assim, ruindade desnecessária. Chama o cara de retardado, de coisas que incomodam o Nick. E aí ele vê que ela é meio doida, pede pra ela ir embora, e na hora que ela tá indo embora, ela ainda tenta matar os dois, né? Tipo assim, de leve, só. E aí eles fogem e deixam ela pra trás. Então a gente não sabe o que aconteceu com ela também. Tenho certeza que ela vai juntar com o Randall Flagg.
Exatamente, Bruno. Não consigo entender isso, porque se eu tô no apocalipse, a primeira coisa que eu penso é o que que eu vou comer. O que que eu vou comer, onde eu vou tomar banho. Não, não isso é isso. Doideira. A pessoa fica sozinha já vira a necessidade principal, né? Então eles fogem e aí no caminho, exatamente, comida e banho. Não tem. Primeiro que você entra em banho, tipo, acabou a energia. Como é que eu vou tomar banho? Ah, ele falou a coisa certa. Tem um instinto de preservação, né? É, da espécie, procriação faz sentido. A gente fica meio animalesco, né? Volta a parte selvagem e a flora. Faz sentido, olha. Ótimo, ótimo ponto. Tô desconcentrando de respeitar uma barulhada aqui fora, se não você repara, não. Vamos lá. É, e aí eles encontram, né, na questão indo embora com esse cara que se chama Ralph Bradley, que é um cara de 40 anos que usa esse chapéu com a pena azul. E várias vezes a gente vai ver se referir nele como um cara do chapéu de palha com a pena azul. Então, é esse cara que eles vão encontrar no caminho e eles ficam achando que é a Julie doida que tá atrás dele, mas é esse cara, eles entram no carro do cara, então rapam fora pra fugir dessa mulher louca. E aí, encerra essa história aqui no capítulo 43. E a gente começa, então, o capítulo 44, com o Larry vagando sozinho ainda, com medo de dormir e tudo mais, até que ele vai ver, vai notar que ele tá sendo perseguido, e aí a gente vai ter a inserção de dois personagens novos. Tem muita coisa acontecendo nessa parte, né, gente? Que é a Nadine e o Joe, que vão seguir eles por um longo caminho, um trecho muito longo, né? E aí a gente vai ter esse menino Joe, de 13 anos ali, mais ou menos, ou 10 anos, você não sabe muito bem, que é um selvagem, né? Ele não fala, a gente não sabe o que passou por ele, que gerou provavelmente algum tipo de trauma. Ele não fala, ele não conversa, e ele tem dificuldade de se relacionar e de confiar no Larry quando eles conhecem, mas ele acaba é, aceitando. Pera aí, pessoal, que